Olá, estamos no ar com mais uma edição do NFC, Nordeste Futebol Clube, o programa que narra a inédita e emocionante jornada dos 5 clubes nordestinos que disputam a Série A do Brasileirão, a elite do futebol brasileiro, na edição de 2025. O NFC fala sobre Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória, que estão ocupando neste ano 1/4 das vagas do campeonato de elite do futebol brasileiro. Um fato inédito na história do esporte que é paixão nacional. Mas aqui no NFC, nós não ficamos apenas nas 4 linhas dos estádios de futebol, nas nossas cidades de Fortaleza, Salvador e Recife. A nossa pauta também está na economia, na cultura e no turismo da nossa região. Assuntos que são tratados a cada programa pela nossa seleção de craques. E no programa de hoje, aqui no estúdio, ao meu lado, o jornalista, ator, diretor e ex-árbitro de futebol, LC Galeto. Olá, Galeto. Olá, estamos de volta aqui, vamos embora. Tem muita coisa boa para falar. Para quem não sabe, Galeto foi o cara que convenceu o Belchior a doar aquela velha roupa colorida. Também aqui nos estúdios, o nosso analista de arbitragem, Dacildo Mourão, ex-árbitro dos quadros da FIFA. Olá, Dacildo, seja bem-vindo mais uma vez. Beleza, um abraço para o meu amigo Arnaldo César Coelho. Olha aí, tá lhe ouvindo aí? Direto de Salvador, o NFC tem a participação do jornalista José Raimundo, repórter que é devoto da natureza e da simplicidade. Eu li isso no Instagram deles. Olá, Zé Raimundo, seja bem-vindo mais uma vez. Salve, Maci. Um abraço, meu amigo. Vamos nessa, estamos juntos. Também direto da terra de Todos os Santos, o Duque da Península de Maraú, o jornalista Jorge Alain Vivas, professor universitário, foi da TV Bahia, ao lado de Zé Raimundo, atuou como repórter, apresentador, editor-chefe e diretor do Globo Esporte. Ele que é uma das maiores referências do jornalismo esportivo da Bahia. Mais uma vez, seja bem-vindo, Jorge Alain. Valeu, Maci, obrigado. Galeto, Dacildo, Zé Raimundo. Um prazer participar desse projeto tão legal que é o NFC. Pois vamos começar aqui pelo que a gente aguardou ansiosamente depois da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que é a retomada do nosso Brasileirão. Temos aí 3 clubes nordestinos visitando a zona, como adolescentes, né? Que querem experimentar alguma atividade nova. Agora que eu entendi, viu? Agora você... Como é, Zé Raimundo, que nós ficamos com esse quadro depois aí de 13 rodadas do Brasileirão e a gente tendo 3 clubes nordestinos aí na zona perigosa do Brasileirão? Bom, assim, eu acho que essa parada aí, a Alain vai ter mais condições de discorrer sobre isso do que eu, que é especialista da área. Eu sou só torcedor e gosto de conversar fiado um pouco, mas eu acho que essa pausa não fez bem para os clubes, assim, para alguns clubes, né? Pelo menos para o clube para o qual eu torço, que é o Vitória, né? Acho que o Vitória não ficou bem nessa parada, porque assim que voltou, primeiro jogo, saiu da Copa do Nordeste, trocou confiança, né? Aqui em casa, no Barradão, num gol no fim do jogo, assim, de forma lamentável, mais uma falha do nosso Lucas Arcanjo. Há quem diga que não foi falha, eu achei que ele estava desconcentrado, levou o gol. O Bahia, até agora, mostrou que a pausa fez bem. Eu acho que os treinamentos de Ceni, quando retomou aí as atividades dos treinamentos, acho que fizeram bem. O Bahia tá forte, né? Tá bem posicionado aqui. Eu acho que assim, o Bahia lá na parte de cima da tabela, o Vitória na parte de baixo, né? Na zona de rebaixamento, e a torcida rubro-negra torcendo bastante para o time não cair, né? É isso que resta ao Vitória. Saiu de todas as competições. Saiu da Sul-Americana, perdeu o Baiano, né, para o Bahia. Saiu da Sul-Americana, saiu do Nordestão, da Copa do Nordeste. Só resta agora se manter na Série A aí do Campeonato Brasileiro. Não é isso, Alain? Vou convidar meu amigo Jorge Alain para falar mais sobre isso, porque ele é quem é especialista nessa história.
E aí, Alan? O Vitória saiu também, Zé, da Copa do Brasil, né? Com uma coincidência macabra. Foram 2 eliminações dentro de casa para 2 times de Série C. Na Copa do Brasil foi eliminado pelo Náutico, que está lá na Série C. E na Copa do Nordeste foi eliminado pelo Confiança, que é o 19º colocado da Série C. Não é só ser Série C, é Série C doido para cair para a Série D. E o Vitória conseguiu ser eliminado. O Vitória, para mim, Zé, pessoal daí de Fortaleza, Moacir, Galeto e da Silva, o Vitória cometeu um grande erro. Ele apostou no técnico Carpini, levou aí quase 30 dias dessa paralisação. Aproveitou para adiantar 15 dias de férias e treinaria por mais. O Vitória, no caso, teve 11 dias de treinamento. Manteve o técnico Carpini, mesmo com todo o insucesso que teve no primeiro semestre. Você citou aí, perdeu o Baiano para o Bahia, eliminado da Copa do Brasil para o Náutico, eliminado da Sul-Americana, estava em um grupo fácil. Nos 3 jogos em casa, ele conseguiu perder 1 e empatar 2, não ganhou uma partida dentro de casa. Isso agora são 7 jogos sem vencer, 6 jogos que não faz um gol sequer. Mesmo assim, o Vitória apostou na manutenção do Carpini. Primeiro jogo da volta, perde para o CSA e dispensa o Cabra. E aí traz Fábio Carilli, dirigiu o time contra o Internacional com um treinamento apenas. Então aí o planejamento do Vitória foi um fracasso total, né? 8 jogadores saíram nessa parada e 3 foram contratados. Então o Vitória, como você bem falou, Zé, infelizmente a briga dele até o fim do ano vai ser para se manter na Série A. Tomara que se mantenha, mas vai ter uma briga dura para não cair. Uma pena a gente olhar e ver 3 nordestinos dentro da zona do rebaixamento. O Vitória, pelas contratações erradas, pelo primeiro turno ruim, já esperava que ele fosse brigar mesmo para não cair. O Sport começou muito mal, o brasileiro, muito mal. Antes da parada não tinha conseguido vencer ninguém. Então, natural até que ele esteja aí nessa situação, mas para minha grande surpresa, e vocês aí de Fortaleza vão poder falar melhor sobre isso, é o Fortaleza dentro dessa zona do rebaixamento. O Fortaleza não tem time para estar brigando por lá. E mesmo porque o Fortaleza conseguiu classificar na Libertadores, que é muito mais complicado, e ele está classificado para as oitavas de final. Bahia e Ceará, muito bem, né? Bahia nadando abraçada dentro do G4, e o Ceará, que subiu bastante, né? O 9º colocado hoje, após a 13ª rodada, ocupa uma posição bem legal, principalmente levando em consideração que foi um time que subiu esse ano. E a gente sabe que o ano que o time sobe, ele tem um pouco mais de dificuldade. O orçamento é menor, por conta de cota de televisão e tudo isso, mas o Ceará vem surpreendendo positivamente. E para mim, a surpresa negativa, o Fortaleza. O Bahia já esperava boa participação e Vitória e Ceará já esperava também que eles fossem brigar para não cair o tempo todo. Aproveitando aqui, pronto, emendando aqui com o Vitória e raciocínio, Sport. o raciocínio colocado, né? O Ceará, falando especificamente dos 2 jogos que ele disputou após a parada do Mundial, ele voltou com a mesma, assim, não vamos dizer que houve uma evolução nem uma involução técnica, mas ele voltou com a mesma competência. Eu vou dizer assim, a mesma competência tática. Ele consegue se defender bem e atacar quando preciso e fazer, por exemplo, contra o Fortaleza, ele venceu o Clássico por 1-0, ele teve 2 arremates em direção ao gol. Um foi gol, então ele voltou com a mesma competência. Não está dando aquele show tecnicamente falando, mas o que o técnico Léo Condé conseguiu antes da parada do Mundial, ele conseguiu manter, pelo menos falando desse recorte dos 2 primeiros jogos, né? A Copa do Nordeste, quando ele empatou 0-0 com o Sport, eliminou o Sport na Ilha do Retiro, e a vitória no Clássico Rei. Então, só destacar aqui o mérito do técnico Léo Condé, que não deixou cair a competência tática do time. Agora, você tinha me falado que aquela cobrança de pênalti do Lucas Lima, a bola caiu onde? Rapaz, falando de Sport Ceará, não sei se passou por Salvador essa bola, a gente está procurando ainda essa bola do... Caiu na Barra do Ceará, na Barra do Ceará, lá em Fortaleza. Pronto.
Rapaz, foi meio esquisito aquele lance, né? O Darcy tem até uma curiosidade sobre esse lance, né, cara? É interessante, um abraço aí aos dois baianos. Olha, aquele lance do Lucas Lima, eu vi uma imagem de um torcedor da arquibancada, porque hoje tem esse privilégio, né? Tem a imagem da TV e tem a imagem do torcedor, que muitas vezes do torcedor é outro ângulo, dá pra gente ter uma percepção melhor. Inclusive, a gente está vendo agora o E ainda, lance aí. e ainda tem a do árbitro, né? Na Copa do Mundo tem a do Já árbitro. está né? usando a do árbitro. E essa do torcedor que eu vi, o Lucas Lima pegou com os 2 pés na bola e a bola subiu assim, foi indo rumo à lua. Aí o que acontece? Até poucos dias a regra mudou, né? A regra mudou quando chuta com os 2 pés. Se a bola entrasse no gol, aí ele ia ter que bater de novo o pênalti. O Lucas Lima, no caso, né? Repetiria. Mas, como antigamente, não, ele perdia. Até poucos dias, uns 15 dias que essa regra saiu. Ele era tiro indireto contra ele, né? Isso. Nós já tivemos grandes lances assim. Então agora a regra mudou. Se a bola tivesse entrado, ele poderia bater de novo. Como subiu, não houve nenhum impacto do goleiro nem nada, perdeu, tiro de meta no caso. É isso considerando que ele deu 2 toques na bola ali muito rápido, né? Muito rápido. Aí a bola tocou, a gente só vê mesmo no VAR. No VAR. No slow motion. No ali. slow motion. Tem que ser porque é muito rápido, né? Muito rápido. Mas dá pra ver que tocou. Só não dá para ver para onde a bola foi, né? Não, aí é difícil, porque tem que botar um Telescópio. né? telescópio pra ver onde a bola foi. Agora, o Alan, eu fiquei curioso depois para tentar descobrir, porque assim, a gente sempre fala que os bons exemplos devem servir de inspiração. E a gente viu partidas de futebol na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, um futebol bonito de se ver jogar, para gente que gosta de ver jogo de futebol, era muito assim, apaixonante, né? A qualidade do toque de bola, a conduta dos times, Ofensivo. a postura tática, uma coisa interessante. E eu fiquei um pouco decepcionado quando eu vi uma narração no jogo do Fluminense com o Chelsea, que o Fluminense perdeu na semifinal, e o narrador só falava muito que o Chelsea era um time com um orçamento 10 vezes maior que o Fluminense, só falava de grana. Mas eu queria, assim, humildemente, sem falar de dinheiro, a gente pode esperar, você falou muito bem que o retorno não foi o mais alvissareiro, né? Assim, quando a gente vê a retomada dos jogos do Brasileirão. Mas a gente pode esperar uma certa inspiração para a gente que viu os jogos da Copa do Mundo e esperar que isso contamine um pouco a alma dos jogadores dos nossos clubes aqui no Brasil? A gente espera que sim, né? Porque o campeonato, principalmente na Série A, porque o brasileiro parou por causa da Copa do Mundo. Então é natural que os jogadores, que os treinadores tenham acompanhado. Especialmente os treinadores, né? Porque o jogador ali, ele vai ver uma jogada ou outra, observar alguém que é da posição dele, o cara que é lateral, observar como é que um lateral está jogando, como é que o Hakimi do PSG, para mim o melhor lateral do mundo, como é que ele está jogando. Aí tudo bem. Um treinador que gosta de futebol e assistiu o Mundial com esse olhar de estudo, ele com certeza deve ter retirado muita coisa. E aí eu posso estar, o Rogério Ceni é um treinador que ele estuda futebol. Ele, apesar de ter sido jogador durante muito tempo, goleiro do São Paulo, de tremendo sucesso, me parece que é o goleiro que com mais gols marcados na história do futebol no mundo todo. Mas ele não tem aquele perfil de treinador boleiro. E aí me veio à cabeça um das antigas, um Joel Santana, por exemplo, treinador boleiro. Apesar de ter sido jogador, o Rogério Ceni é um técnico estudioso. Ele gosta de ler literatura sobre futebol, ele observa partidas e com certeza pode ter tirado algumas coisas. Assim como o Rogério, estou falando porque é mais próximo aqui da minha convivência, né? O Thiago Carpini tem esse perfil também de estudar, mas já não está mais no Vitória, já veio o Fábio Carilli. Eu não conheço tão bem quanto os dois que estavam aqui, mas não me parece ter, a princípio, esse perfil de ser aquele treinador que gosta mais, que valoriza também a teoria, é mais um treinador de valorizar a prática.
Mas o que a gente espera, Moacir, é que sirva para alguma coisa. Afinal de contas, o campeonato parou. Ah, mas tinha 4 times participando. Tinha 4 times participando, mas tinha como você ir adiantando o Campeonato Brasileiro. Até já é uma segunda pauta, na minha próxima fala, eu quero falar sobre essa história aí. Levou um mês parado e agora é pancada em cima de pancada, jogo em cima de jogo. E o que a gente espera é que a gente assista algumas coisas boas. A gente viu um Fluminense que surpreendeu, para mim, pelo menos, foi uma surpresa tremenda. Eu achava que Palmeiras e Flamengo chegariam numa semifinal, Botafogo, se passasse da primeira fase, já seria demais, e o Fluminense, nas oitavas, por ali, ficaria. E ele surpreendeu positivamente. E também o treinador dele, o Renato Gaúcho, que já treinou o Bahia aqui, me surpreendeu também positivamente. E ele falou uma coisa muito interessante, que os treinadores europeus se queixam muito e tudo, mas são treinadores que escolhem o time, ao contrário dos treinadores daqui que chegam no clube, ó, o que você tem é isso aí, se vire, que é bem diferente, né? Uma parte que você no início do que você falou, a questão de orçamento, isso é importante lá no início, na montagem do elenco, mas não adianta você ter um grande orçamento se na hora de você colocar em prática ali, esses grandes jogadores atuando juntos, o negócio não anda. É da época de todo mundo aqui, uma época que o Flamengo criou o ataque dos sonhos. Era Romário, Sávio, Edmundo e Sávio. E Bebeto. O time não foi para lugar nenhum com esse ataque dos sonhos. Então, assim, bons jogadores não necessariamente vão formar bons times. Aí depende muito de como é que o treinador vai aproveitar esses jogadores. E a gente viu o time da Arábia, o Al Hilal, é um time que tem um orçamento grandioso. Não grandioso relacionado aos times da Europa, mas fora da Europa é o maior orçamento que tem. E eliminou o Manchester City, que é um gigante dos gigantes. Então, o futebol tem essas surpresas e permite que o menor ganhe do maior. Porque senão, bastava ver quem é que tem o maior orçamento. É o PSG, é o Manchester City, então esse time é o campeão. Não precisa ter campeonato, não. Vamos aí pelo orçamento e entregar a taça a quem tem mais dinheiro para gastar, mas ainda bem que no futebol não é assim que a coisa funciona. O time pode ter um orçamento maior, pode ter jogadores melhores e chegar lá na partida e fracassar. E dentro do próprio Mundial, finalizando, a gente viu o PSG dando banho de bola a partir das oitavas. Não sei como ele conseguiu perder para o Botafogo, mas nos outros jogos, até a final, era o melhor time disparado. Chega na final, toma aquele vareio do Chelsea, que é um time que foi meio que cambaleando, né? Depois das quartas de final que embalou, mas até ali estava meio que cambaleando. Aproveitando ainda heranças, né, boas heranças do Mundial, queria saber do Dacio, da arbitragem. A gente tem boas heranças da arbitragem também, que podem ser aplicadas, eu digo assim, de postura, comportamento. O único diferencial que eu vi é na questão do VAR. Você pode ver que o pessoal que estava apitando, o árbitro de dentro do campo, ele não dava muita bola pro VAR, não. Pá, marcou. Não ia nem negócio de olhar nada, não. Principalmente vimos várias vezes. Ele não dava muita importância, como aqui no Brasil dá. Aqui, se a bola passar 3 metros da trave, eles vão esperar para ver se foi gol. Né? Nós vamos ver. Se a bola bater no peito aqui e for para escanteio, não, ele fica esperando. Não, pode ter batido na mão. Não é assim aqui o VAR. Porque o nosso VAR está dessa maneira, sabe? Eles estão cheios de manias que a CBF tem que tirar, a comissão de arbitragem. No Mundial, eles mostraram como é que se trabalha com o VAR. Esse aí foi o grande mérito da arbitragem no Mundial, eu vi, foi a atuação do VAR. Do VAR não, do árbitro com referência ao VAR. Zé Raimundo, qual foi a herança aí? Pois não? Não, eu queria só fazer uma observação com relação a isso que o Dacio está falando. E assim, eu não sei na sua avaliação, mas eu achei que foram muito poucos, né, os erros de arbitragem nesse Mundial, né, de clubes. Acho que eu não me lembro de nenhum erro grave assim da arbitragem. Todos eles, os árbitros todos foram muito certeiros assim nas decisões, mesmo com a ajuda do VAR. Eu acho que foi tudo muito perfeito em relação à arbitragem. Eu até comento, viu, para o pessoal que eu trabalho com um grupo de árbitros aqui no estado do Ceará, que a gente tem uma federação de árbitros, que é a FECAD, a gente organiza o campeonato cearense, cinquentão, o pessoal das antigas, e os árbitros do interior, né? O que é que eu digo para eles? Eu digo, olha, vocês têm que ter o cuidado, tem que ter... A gente dá toda
tudo que é feito no futebol profissional, a gente tem que passar para o pessoal do futebol amador, né? Por quê? Porque trabalhar com tranquilidade, a gente aqui não usa o VAR, já facilita muito, né? É diferente, né? Mas a arbitragem do Mundial, como você bem falou, foi muito boa, foi muito tranquila, sem nenhum problema. E os nossos árbitros brasileiros também foram bem, né? Tranquilo. O Abate Abel foi o melhor, né? Aqui dos brasileiros, que foi ele e o Hilton Sampaio, quem apitou lá, né? Isso. E o Raimon Abate Abel é que foi destaque aqui do futebol brasileiro lá no Mundial. Zé, deixa eu aproveitar aí. Tem uma coisa que a gente fica a desejar que aconteça em terras brasileiras, assim, tudo que é de bom que a gente pode trazer de fora. Mas a gente viu no final da Copa do Mundo de Clubes uma cena deplorável, que foi aquelas cenas de agressão. Quer dizer, você diz assim, primeiro mundo e a galera com esse espírito, né? Você via a agressão do Luiz Henrique, treinador do PSG, no João Pedro, né? Quer dizer, uma coisa assim, acho que o mundo perdeu a noção, como é? Isso é tão feio de se ver, né, no futebol? Isso é lamentável, né, Moacir? E o pior de tudo é a gente perceber que essas confusões todas, volta e meia tem um brasileiro envolvido, que poderia ser. João Pedro não tinha nada que se meter naquela história, embora ele tenha sido empurrado também, mas um grande jogador, uma grande revelação, né? Para mim, a melhor revelação do futebol brasileiro nessa Copa, né, de clubes. E assim, até pegando carona um pouco no que Alan falou no jogo do Chelsea, né? O Chelsea envolveu tanto o PSG. E na partida anterior, o PSG deu um baile, né? Amarrou o Real Madrid, assim, de uma maneira surpreendente também, né, Alan? Porque o Real Madrid não andou, levou uma goleada, entendeu? E o PSG dominou o jogo inteiro de uma forma com muita competência, né? Realmente foi surpreendente aquele resultado do PSG ou do Chelsea na final, né? Eu achava que o PSG fosse levar também. O ruim de tudo isso aí, Moacir, é a gente transportar isso, né, para a nossa realidade, né? Um campeonato de muitos jogadores talentosos, né? A gente percebe nitidamente a diferença, né, de qualidade, de tudo, né, em todos os sentidos, né? E quando a gente traz para cá, aí você pode separar alguns times, né? Vocês têm mais condições de falar do que eu. Que se assemelham, que chegam perto desses perfis assim dos grandes clubes mundiais, né? Como o PSG, o Chelsea, o Real Madrid, né? O Al-Hilal, esses clubes têm não só dinheiro, tem uma capacidade muito grande de contratar, né? De planejamento eficiente e de tática de jogo muito mais apurada, né? É uma pena que nós estamos ainda longe dessa realidade. Quem sabe um dia a gente pode chegar lá, né, Alan? Galeto trouxe um assunto aqui, Zé, Alan e Dacildo. É uma decisão... Aproveitando aí o gancho de comportamento, né? Agora falando de comportamento de torcedor, teve uma decisão inédita aí há poucos dias, né? O STJD teve um jogo, Maracanã e Iguatu, Série D do Campeonato Brasileiro. Os dois times são cearenses, Maracanã e Iguatu. O Maracanã venceu o jogo por 1-0, mas o STJD, quer dizer, Nacional, tirou os pontos do Maracanã e deu para o Iguatu por conta de gritos homofóbicos da torcida do Maracanã, que havia vencido o jogo no campo. Então, é uma decisão inédita, cabe recurso, lógico, só que gera uma reflexão, né? Se deve ser mudado o resultado do jogo, o clube deve ser punido, a torcida punida, enfim. Teve esse fato e eu coloco a reflexão para nós aqui. Dacildo. Eu acho que esse recurso aí vai ser provido, viu? Porque não vejo lógica em tirar pontos da equipe, né? Eu acho que não tem nada na legislação que possa tirar pontos devido a esse caso, esse problema aí de homofobia, seja o que for. Pontos é para tirar quando o jogador joga irregular,
o time ele jogou com 3 amarelos, foi expulso, não cumpriu automática, ou então problema de transferência e tal, aí tira os pontos do jogo que a equipe jogou irregular. Agora a questão da torcida, o que tem na legislação é que ele pode o quê? Pode reverter mando de campo, multar, aí sim, são medidas administrativas. Agora, técnicas, assim, tirando o ponto, eu duvido que vai perdurar por muito tempo essa decisão. E aí tem com certeza, ainda tem uma questão aí muito séria. Se prevalecer essa decisão, tomara que Dacildo esteja certo e isso aí seja revertido, mas se prevalecer, quem é que garante? Vai jogar, vamos dar um exemplo aqui. Não vou mandar Bahia e Vitória porque as duas torcidas não estão juntas no mesmo jogo. Galícia e Ipiranga jogando, a final da Série B do Campeonato Baiano. E aí a torcida do Galícia está lá, vai um ipiranguense, fica lá no meio da torcida do Galícia, disfarçado lá, torcendo pro Galícia e tudo, e aí comete a homofobia contra algum jogador do Ipiranga. Eu sou um ipiranguense, estou na torcida do Galícia. E aí o Galícia vai perder os pontos. Isso vai ser possível. Não pode se descartar, não. Vai abrir um precedente terrível. Como o Dacildo bem citou, né, no regulamento, não existe. É identificar quem foi, prender, botar ele lá nas barras da lei. Código Civil em cima dele, não é código esportivo. Mas mudar o resultado de um jogo por causa disso vai dar um problema terrível se esse resultado for mantido. Além de ser um precedente perigoso também, né, Alan? Porque você altera o resultado de um jogo por esse motivo, imagina quantos motivos semelhantes vão aparecer nos próximos jogos, né? É uma coisa temerária, né? Eu também acho que não deve ir muito adiante isso, não. É uma decisão inédita, decisão inédita que está causando polêmica, enfim, vale a reflexão aí, mas eu imagino também que não deve perdurar, como o Dacildo falou. Não, com certeza, com certeza. Está parecendo com aquelas decisões lá da Corte Superior, né? É muito parecido. Faz do jeito que quer. Fora da lei. Alan, eu queria aproveitar aqui a nossa reta final do programa para projetar 14ª, 15ª rodadas e daqui para frente. A gente tem a possibilidade de ver um realinhamento dos nossos clubes nordestinos, porque a dificuldade maior hoje, assim, e causou, como você bem destacou no começo, todo um processo de reacomodação, porque você joga 12 rodadas para um mês, é como se o jogador tivesse feito um aquecimento, tem, como acontece nos Estados Unidos, ameaça de raio para uma partida e o time volta meia hora, uma hora depois. A gente pode ficar esperançoso com o que vai acontecer com os nossos clubes nordestinos depois que reengatar de novo, a gente vai continuar atrás, correndo atrás? Eu espero que essa parada, principalmente, o Bahia, a gente já viu, fez 2 partidas muito boas no retorno. Acho que para o Bahia não vai ter essa questão de problema de continuidade. O Ceará também voltou bem, sem problema. Agora a gente espera que os 3 que estão lá na zona do rebaixamento reajam. Voltaram tão mal como terminaram antes da parada. E aí, tomara que esse tempo que eles tiveram se traduza nisso. Porque vai ser muito chato a gente ter um campeonato com 5 nordestinos e aí, na hora quando termina o campeonato, 3 deles caindo, vai ser terrível para a gente. Agora, uma questão, Moacir, eu falei aqui na minha fala anterior, né? Teve essa parada aí de quase 30 dias. Beleza, ótimo. Os treinadores se queixam muito de jogo em cima de jogo. Mas o que aconteceu com o Bahia especificamente? Teve a parada, 15 dias de férias, 12 dias de preparação, e agora, desde o jogo do Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, até um jogo que ele tem contra o Retrô, que eu acho que é 3 de agosto, o Bahia vai jogar 9 partidas em 27 dias. 3 em 3 dias, né? Dá um jogo, está pagando por estar em 4 competições, né? Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Sul-Americana e Brasileiro da Série A.
O Vitória só está no Brasileiro da Série A, então só vai jogar praticamente uma vez por semana. Mas para o Bahia vai ser jogo em cima de jogo. Então, valeu a pena parar esse tempo todo. E agora você tira, você deixa o cara lá descansando. O cara está descansado de boa. Quando volta, é jogo em cima de jogo, jogo em cima de jogo. Não valeu nada aquele descanso. Eu acho que seria muito melhor se tivesse aproveitado esse período e fazer, dá 15 dias lá, beleza, mas aí a partir daí já vamos fazer um jogo aqui, um jogo ali, dava uma adiantada boa nos jogos da Copa do Nordeste, porque nenhum time estava envolvido com o Mundial, e mesmo assim tinham 4 no Mundial, poderia aproveitar os outros 16 times e ir adiantando o jogo, para evitar problemas como esse que vai acontecer com o Bahia agora, de jogar uma partida a cada 3 dias, sendo que nesse intervalo que tem jogo fora de casa, tem jogo na Colômbia, tem jogo aí no Ceará, tem jogo em um monte de lugar fora de casa, em Pernambuco. Então foi uma parada que serviu para descansar, mas 15 dias depois esse descanso já foi embora, não valeu de nada. Para mim seria muito melhor se não tivesse tido, se tivesse sido usado um pouquinho de bom senso e aproveitar e colocando alguns jogos nesse período, não precisava parar total como parou, porque tinham 4 clubes nossos participando lá. Mas espero, Moacir, que eles deem uma reagida, Fortaleza, Vitória e Sport, para sair dessa zona maldita, para a gente continuar ano que vem com 5 times na Série A. Você está me fazendo ocorrer aqui uma ideia, viu, Alan? Eu acho que o pessoal da FIFA tinha que ir a Salvador para estudar, porque, por exemplo, a Bahia, para se preparar para o Carnaval, já faz um festival de verão, né? Quer dizer, era para ter aproveitado esse tempo todo, já está no aquecimento, chegar com um bom preparo físico e já no clima, né? Aí não, fizeram foi parar, né? Isso é uma coisa ruim, né, Zé? Rapaz, olha, e ainda tem a festa do campeão baiano, né? Que tá aí que é logo na sequência, né? Então, tem o Carnaval, tem a festa do Bahia ou a festa do Vitória, tem sido assim, né? Eles vão alternando, um ano é um, outro ano é outro. Mas eu estava me lembrando aqui de uma coisa, nós temos 3 times nordestinos na zona do rebaixamento, né? Fortaleza, Vitória e Sport. A situação mais dramática, sem dúvida, é a do Sport, né? Na hipótese, e eu não desejo isso, né? Pelo contrário, do Sport cair, não há nenhuma outra alternativa, né, Alan, para substituir, porque na Série B não tem nenhum nordestino também ali no G4, né? Na parte de cima da tabela. Então, assim, há um risco grande de, no ano que vem, infelizmente, perdermos aí, no mínimo, pelo menos um nordestino na Série A. Mas se tiver só um, o NFC fica no ar, né? Ih, galera, tá chamando aí? O telefone tá tocando, hein? Opa, vou atender. Tem gente ligando, deve ter gente, né? Deve ser gente. Alô, NFC? Deixa pro da Silda. Para mim de novo. Acho que ele tá Manda fazendo igual aquela história do pessoal Tá do mandando o filme. povo ligar, Você tá distribuindo ficha no... Só na- pode, rapaz. Não, ele tá certo. Eu vou perguntar para ele. O rapaz aqui perguntou. Sim. Me diga seu nome. Antônio. E qual cidade? Qual a cidade, doutor? Acopiara, viu? Copiar, isso é longe, viu? Antônio de Cadê Acopiara. Iguatu? Perguntou aqui. A pergunta é meio óbvia, mas perguntou e tem que passar para frente. A bola só é gol quando passa da trave. 7 metros e 32. Pronto. E Só 2,44. Só é gol quando passa ou pelo ar ou pelo solo. Pronto, você entendeu? Por que você está perguntando isso? Que é? Não, porque disse que teve um lance aqui no futebol cearense que foi gol diferente. Diga aí, explica Como aí, foi? Daci. Foi um lance que teve aqui, realmente, a arbitragem cearense, eu vou dizer uma coisa, viu? Aqui foi na categoria de base. A bola passou por fora, bateu na trave, voltou, passou por fora 2 metros e a bandeirinha deu gol. Vixe, teve isso? Foi, teve. Ela se equivocou, que ela de onde estava, ela pensou que a bola tinha batido na rede. Mas não, bateu foi no muro lá do campo lá. Ah, meu Deus. Aí ela deu gol, foi aqui no jogo do Ferroviário e o Tirol, se eu não me engano. Vixe, rapaz. E teve um outro também, teve um outro. Ele perguntou, não, o outro. Não aí. perguntou não, ele desligou, mano. Mas eu vou dizer o outro, né? O outro foi o seguinte, aqui a arbitragem série na Série B marcou impedimento de escanteio, meu amigo. Na Série B, é mole um negócio desse. O trio cearense bateram o escanteio, Tiro de meta. escanteio não, desculpa. Tiro de meta, bateram o tiro de meta, não tem impedimento. Aí marcou impedimento e o árbitro acompanhou. Um erro crasso também de nossa arbitragem. Deve Aí eu abracei para copiar aí pro Ó, meu pronto. amigo. Ele meu tá amigo aí. assistindo. Ah, bom. Bom, eu quero
agradecer. Parece que o nosso sinal lá do Alan caiu, Zé. Faça as honras baianas Parece aí. que perdemos o sinal de Alan. Pois é. Faça as honras e despedidas baianas aí. E quero agradecer mais uma vez a sua participação, meu irmão. Ô, meu amigo, é sempre um prazer, né? Participar do NFSC, porque esse programa que está se consolidando assim como uma alternativa bem bacana aí para se falar de futebol, né? Ainda mais com essa presença ilustre aí do nosso grande Dacildo, do nosso grande, outra presença também muito comemorada e é um privilégio, o nosso amigo Galeto, LC Galeto. Obrigado. E você, como sempre, é aquela figura que concentra todas as atenções do futebol para esse programa que tem sido aí, cada dia que passa, cada semana crescendo bastante e se consolidando como uma boa alternativa. E o meu amigo Alan, que está fora do ar, participação sempre brilhante. E até a próxima oportunidade, com fé em Deus, para a gente trazer notícias mais animadoras dos nossos times que estão na zona de rebaixamento, os times nordestinos que estão na zona de rebaixamento. Torço muito para que eles se recuperem, superem aí as dificuldades e retomem o caminho aí da ascensão que eles sempre merecem. Grande abraço para vocês, grande prazer. Obrigado, Zé. Aí você aprendeu com o Dacildo aí que só é gol quando a bola entra, né? Né? Lá ele, né, Zé Raimundo? Oi? O Dacildo disse que só é gol quando a bola entra. Eu disse, lá ele, né? Se a bola entrar e ficar... Se não entrar, aí é mais complicado, né? Mas lá ele mesmo, lá ele. Dacildo, obrigado pela participação mais uma vez. Próximo, um abraço. Galeto, Até a próxima, obrigado hein? pela participação. E nós agradecemos mais uma vez que você esteja conosco até agora e convidamos para o próximo programa. Siga o NFC nas nossas redes e espalhem. Grande abraço, até a próxima.